Oi pessoal, eu sou Alessandro e hoje eu vou comentar um livro que eu ainda não terminei de ler. Vou comentar um livro em andamento. Um livro que na verdade eu vou demorar para terminar ainda. Daqui a pouco eu digo o motivo, mas vou revelar logo o livro, que é esse aqui, ó. Zip, Quadrinhos e Cultura Pop. O autor do livro é o professor Ciro Inácio Marcondes. No contexto da gibisfera, vamos chamar assim, dessa produção de conteúdo, vamos chamar dessa maneira, né, que nós temos na internet, talvez a galera conheça mais o Ciro pelo site Raio Laser. Ele é editor do site, é um site dedicado à crítica de quadrinhos, crítica muito bem feita. Há também um podcast. Eu recomendo o site, eu vou deixar o link aí na descrição. Eles fazem críticas bem profundas sobre quadrinhos. O Ciro, mas ele não está só no site. Quando eu falo só, porque eu não estou desmerecendo o site, não. É porque eu quero mostrar as outras áreas de atuação do Ciro. O Ciro é um professor universitário, pesquisador, dedicado aos quadrinhos e ao cinema. E nesse livro aqui estão textos não acadêmicos do Ciro. São textos que ele publicou no portal Metrópolis numa cultura chamada Zip, uma coluna, perdão, não numa cultura, né? Uma coluna chamada Zip. E são textos ótimos, minha gente. Nós temos comentados aqui quadrinhos das mais diversas procedências. Eu vou pegar aqui o índice e só para vocês saberem as seções. Ó. Tem a primeira seção, Comics USA, Supers, Graphic Novels, Indies, etc. e tal. Bom, segunda seção, Bande dessinée, Fumetti e outros frontes europeus. Terceira seção, Interseções, Cinema, Animação e Cultura Pop. Quarta seção, Quadrinho BR, Passeio pela Cena Contemporânea. Quinta seção, Outros Quadrinhos do Mundo, Clássicos, Novos Formatos, Memorabilia. E por fim, Listinhas, que aí ele fala de listas de melhores quadrinhos. É um livro que compila críticas de quadrinhos. Críticas de quadrinhos e críticas bem interessantes. Assim. O que o Ciro faz aqui é crítica old school. Se você está acostumado, sei lá, a ler crítica de cinema, por exemplo, crítica de filmes, e ler críticas mais antigas de cinema, em jornais e revistas, você vai entender o que eu estou dizendo. Aqui nós temos um tipo de análise que demanda erudição e também um certo exercício de retórica. No tipo de crítica que o Ciro faz, ele coloca os quadrinhos para conversar com outros quadrinhos, ele coloca os quadrinhos para conversar com a literatura e ele coloca os quadrinhos para conversar também com o cinema. E assim, só que ao mesmo tempo há um certo cuidado com a construção do texto. O crítico também é artista, pelo menos nesse tipo de crítica. O crítico se pretende artista. Por isso que eu falei que a crítica é um exercício de retórica. Talvez algumas passagens, para quem não está acostumado com esse tipo de crítica, soem um pouco exagerado, mas faz parte do tipo de texto que se busca construir. E essa conjugação entre erudição com retórica, né, ela, por vezes, ela pode descambar num hermetismo, num texto que é para muito poucos. Não é o caso aqui. O Ciro está escrevendo para o grande público. Os textos são claros, são bem claros, eles são fluidos, eles são agradáveis e, assim, eles são muito informativos. Mas não só informativos, e aqui está o ponto. Se fosse só informativo, seriam matérias jornalísticas. Isso aqui não são matérias jornalísticas, são críticas. E a crítica, ela não é só um apanhado de informações. A crítica, ela é um esforço interpretativo. Na crítica, há a subjetividade do crítico em jogo também, ao dividir um olhar próprio sobre uma obra. Assim, talvez, e agora saio um pouco do meu olhar sobre o livro, para comentar uma outra coisa e depois voltar ao livro, nós nunca tenhamos tido no Brasil tantas pessoas falando sobre quadrinho quando nós temos agora. Qualquer um abre um canal no YouTube para falar sobre quadrinhos. Qualquer um abre uma página do Instagram. E, gente, eu não falo qualquer um aqui de tom pejorativo, não. Não é isso. Eu sou um dos que celebram essa possibilidade de ter mais gente falando sobre quadrinhos. Eu sou um qualquer um que abriu um canal no YouTube. Repare, eu não estou aqui tendo um discurso elitista quando eu falo qualquer um. Quero dizer que a possibilidade se expandiu. E, minha gente, é claro que com a democratização nós temos várias coisas legais acontecendo. Mas
ao mesmo tempo, com essa democratização, muitos de nós falamos sem conhecer tão bem o objeto. Não tem problema nenhum disso num primeiro momento. Não tem nenhum problema. A gente está falando de algo que é uma paixão para a gente. Inclusive, isso é claro aqui para o Ciro também. Ele é um apaixonado por quadrinhos. Só que, e eu acredito que seja um desejo de todo mundo que fala sobre quadrinhos aqui no YouTube, que fala sobre quadrinhos no Instagram, há um caminho de qualificação daquilo que a gente fala, de a gente conhecer melhor o objeto do qual a gente está falando, a gente aprofundar nossa fala sobre os quadrinhos. Para mim é assim, eu não sou um pesquisador dedicado às histórias em quadrinhos. Quando eu abri o canal no YouTube, eu vejo minhas primeiras resenhas lá, dá até vergonha, né? As de hoje, talvez eu vou ter vergonha delas daqui a pouco. Mas há sempre um desejo de abordar, de compreender melhor esses quadrinhos e de falar melhor sobre eles. Nesse sentido, eu acho que o livro do Ciro é muito bem-vindo. Ele presta um serviço muito útil. Acho que todo mundo, por exemplo, que gosta de quadrinhos, vai gostar do livro do Ciro. Dificilmente alguém não vai gostar disso aqui, achar isso ruim, achar que isso não é legal, assim, que isso não tem valor. Acho que muito dificilmente. Mas para a galera que produz conteúdo sobre quadrinhos, isso aqui presta um grande serviço. E que serviço é esse? Isso aqui aponta um horizonte sobre como fazer crítica, sobre como resenhar quadrinhos. Não me entendam mal. Esse livro aqui ele não é um manual de como resenhar, não é um manual que vai dar como fazer uma resenha, passo a passo, não é isso. Mas aqui, isso aqui é um local onde nós encontramos a crítica muito bem feita. Acho que é importante deixar isso claro. O que é feito aqui é com muita qualidade. Nós encontramos a crítica muito bem feita. Então, nesse sentido, nos ajuda a achar assim, ou melhor, né? Nos ajuda a olhar de maneira mais profunda o objeto da nossa paixão. Recomendo um exercício para a galera que produz conteúdo sobre quadrinhos, seja textos, seja vídeos. Faz o seguinte, né? Com esse livro aqui. Pega um quadrinho que é comentado aqui, são vários, tem Valerian, tem Saga do Brian K. Vaughan, tem Bond. Pega um quadrinho que é comentado aqui, não lê a crítica. Lê o quadrinho, faça algumas observações, redige algumas observações. Leia a crítica e depois leia o quadrinho de novo. Bom, vou repetir os passos, né? Leia o quadrinho, faça algumas observações, como se você estivesse redigindo uma crítica, depois leia a crítica e aí leia o quadrinho de novo. Tenho assim, bom, praticamente certeza, vamos lá, certeza a gente não consegue ter, mas a probabilidade é muito alta de que você, ao ler a crítica, vai olhar para outras dimensões do quadrinho. Isso não significa que você vai concordar com o que o Ciro diz. O ponto não é esse. Significa que ele toca em dimensões daquele quadrinho, daquela obra, que podem não ser as mesmas que você olhou. Isso é muito legal. E é muito bacana quando a gente lê uma obra e depois alguém revela certa chave de leitura para a gente, que a gente, concordando ou não, a gente já vai para aquela obra e conversa com ela de outro jeito. Gente, esse exercício é um exercício muito bacana para quem pretende falar sobre quadrinhos. Pegar uma crítica bem feita e dialogar com ela. Isso significa que você vai fazer resenhas, ou que eu vou fazer resenhas no mesmo molde das que o Ciro faz aqui? Não é isso. O Ciro tem toda uma trajetória acadêmica, de pesquisa, uma trajetória de falar de quadrinho há muito tempo, uma trajetória como leitor, como pesquisador, como professor, que não é a minha, não é a tua. É claro que a gente vai falar a partir da nossa trajetória, mas quando a gente começa a dialogar com alguém que faz isso muito bem, a gente vai aprendendo a fazer também. Não meramente numa lógica de imitação, mas numa lógica de diálogo, Enfim, realmente acho que é um grande serviço para esse nosso contexto da internet, da gibisfera, do gibtube, não é só o YouTube, né? No Instagram, dos blogs, ter um livro como esse. Isso aqui, bom, podia estar disponível online, mas eu sempre falo que ter essas coisas em livro é muito bom, é muito bom. Por quê? Porque acaba que se você não está interessado naquele quadrinho naquele momento, a gente não vai
pesquisando, eu pelo menos, né, talvez outras pessoas tenham esse hábito, pesquisando as anteriores. Mas com um livro a gente já encara, vê uma sensação de começo, meio e fim e lê todas. Então é muito bacana ter esse tipo de coisa compilada em livro, assim, né? Bom, eu disse aqui no começo do vídeo que eu não terminei o livro ainda e que eu devo demorar para terminar. Por quê? Porque eu escolhi ler aos poucos. Eu escolhi ter essa conversa com as críticas que o Ciro Inácio Marcondes produziu aos poucos. Tem dia que eu leio uma, tem dia que eu leio duas e vou pensando um pouco nos quadrinhos e é sempre agradável ler. É sempre agradável ler, sempre me faz pensar. E uma coisa que eu celebro muito é que é muito bacana ver os quadrinhos trabalhados desse modo. Eu resenhei aqui também o livro do Érico Assis, que é um livro sobre... são críticas, textos do Érico no portal do blog da Companhia das Letras, no portal não, no blog da Companhia das Letras. E, cara, eu fiz um elogio parecido, que é uma conjugação de erudição e coloquialidade, né? Quando eu falei lá no livro do Érico, né? Então é muito legal você ver, tanto no Érico quanto nesse livro do Ciro, essa coisa, né? A paixão sobre os quadrinhos está presente, mas essa paixão ela é como que conduzida por um arsenal metodológico e de erudição que revela dimensões desses quadrinhos. E a boa crítica é assim. A boa crítica é assim. Enfim, minha gente, livro bem legal. Parabéns aí ao professor Ciro Inácio Marcondes pelos textos. Parabéns ao trabalho aí com o Raio Laser. Como eu disse, eu vou deixar o link aí na descrição. O Raio Laser tem uma equipe maior, tem mais gente trabalhando com ele, a galera de muita qualidade. Bom, vou deixar também o link, caso alguém tenha interesse em adquirir o livro do Ciro, vou deixar o link aí na descrição também, tá, minha gente? Bom, vou encerrar. Você já conhece o ritual de encerramento aqui do Ministério, de vários canais, né? Pedir para você curtir, para você compartilhar, para você comentar. Você já leu textos do Ciro? Ele esteve comigo, né? Eu tive contato virtual naquele episódio do Confins do Universo sobre a crítica de quadrinhos, né? Nem sei o que eu tava fazendo lá, né? Tinha lá o Sidão, era do Universo HQ, o Ciro e o Alexandre Link, né? A galera muito fera aí e eu lá dando meus pitacos, né? Episódio muito legal, tá? Vale a pena assistir esse episódio. Vou deixar o link aí na descrição também. Foi lá que eu tive contato com o Ciro pela primeira vez, né? Enfim, né? Vou parando então por aqui. Já ouviu todos os jabás? Ah, tem o link da Amazon, o link da Panini. A galera sabe que é isso que dá o sustento material do canal. Vai estar tudo aí na descrição, tá? Valeu, minha gente. Forte abraço e até o próximo vídeo.